Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Danilo, eu sou da equipe da Timelog. A Timelog é a empresa que vai fazer a gestão técnica, né, do campeonato de CrossFit do BOP Games. É o nosso terceiro ano, né, com o BOP. A gente vai fazer Brasília, vai fazer Belo Horizonte. Então, esse é o briefing da prova. Não é prova 1, né? Até já começando a conversar com vocês. O BOP ele tem uma característica, a gente não tem prova 1, prova 2, 3 e 4. Né? A gente tem o nome das provas e elas são distribuídas dentro do cronograma, né? De acordo com as categorias. Então nós temos blocos, né? No caso de Brasília, a gente tem um bloco que a gente chamou dos individuais, que é Master, RX e Elite, né? E a gente tem um outro bloco que é o bloco dos times, né, que aí a gente tem os quartetos, o trio, e aí a gente também incluiu nesse bloco, por questão de cronograma e logística, os individuais Evolution, né, tudo masculino e feminino. Beleza? Então é a primeira informação, e aí é o seguinte, vocês precisam ficar ligados nesse cronograma. Tá? A gente monta e ele já está praticamente pronto. Acho que quando vocês tiverem acesso a esse vídeo, provavelmente o cronograma também já vai estar divulgado. É importante que vocês tenham fiquem sempre ligados no link, tá? Cuidado com print, né? Fica sempre ligado no link, porque eventualmente a gente pode precisar fazer alguma alteração e o link ele é atualizado automaticamente, tá? Então essa é uma informação importante para vocês. E aí do cronograma a gente chega, esse briefing vai demorar um pouquinho mais porque eu vou fazer vou passar algumas informações nessa introdução. E aí a questão do cronograma é importante porque a gente não trabalha com realocar equipes ou atletas que perderam a bateria, tá? Isso é muito importante. A gente até no regulamento a gente coloca que vocês precisam estar disponíveis na área de aquecimento já para balizamento pelo menos 40 minutos antes da previsão de entrada de vocês de arena. Por quê? Primeiro porque a gente trabalha, né, a gente busca isso, a gente tenta trabalhar com uns minutinhos adiantados, tá? Então essa também é uma informação importante para vocês. Quando vocês chegarem lá na área de aquecimento, balizamento, encontrem a equipe da Timelog, vai estar identificado com a camisa. Então, se atentem, né, à bateria, que horas vocês vão entrar, se está adiantado, se está atrasado, né, onde é que está fazendo a fila do balizamento, né, a logística. Então, principalmente nas primeiras baterias, isso é importante, vocês estarem ali uns 40 minutinhos, né, antes, para ir aquecendo e se ambientando, familiarizando e entendendo a logística e a dinâmica, né, do campeonato e do que está acontecendo. Tá? Os locais, a gente tem, se não me engano, a gente tem a piscina, o campo e a arena. Eu acho que são 3 arenas, lugares diferentes, então também é importante, né, vocês estarem ligados, né, na logística. Vocês demanda tempo de se deslocar de um lugar para o outro, tá? Responsabilidade de vocês, né? A gente, a não ser em casos excepcionais aí, a gente não realoca times, tá? Em outras baterias. Nosso cronograma está certinho, está organizado, súmula, tá tudo no ponto para a gente poder caminhar bem. Que mais? Outra coisa muito importante, né, também está previsto em regulamento, né, vocês não podem, né, de forma alguma, ofender outro atleta, árbitro, equipe técnica ou organização. Tá? Isso é passível de punição, né, e até de desclassificação. A gente sabe, né, a gente tem alguns bons anos aí de evento esportivo, de CrossFit, né, que erros acontecem, né, a gente vai errar, né, os nossos árbitros vão errar, vocês vão cometer erros dentro da prova de vocês, mas é importante que a gente mantenha
um nível satisfatório, né, de tratamento, de relação, né, entre todos esses envolvidos, né, que vocês podem e até devem, né, solicitar comunicação, pedir ajuda, tirar dúvida, conversar, né, mas sempre mantendo, né, um nível de bom trato, né, a gente nos tratarmos bem, tá? Isso inclui, além dos atletas, né, inclui o seu coach, a sua torcida, tá? Se a gente identificar um torcedor seu, né, do seu box, do seu time, xingando, ofendendo, agredindo verbalmente, né, alguém dentro da arena, né, você será punido ou será passível de punição, tá? Então cuidem muito disso, coaches, cuidem bastante disso aí, por favor, tá? Já gastou um tempinho aí. Último ponto para a gente partir pro briefing da prova. Recurso. A gente tem um canal de recurso para o campeonato, tá? Então vocês têm esse canal, vocês têm essa possibilidade, né, de solicitar recurso, revisão de alguma prova. Isso também está debaixo de um regulamento. Então eu vou passar algumas informações básicas para vocês. Vocês têm direito a um recurso, né, indeferido, ou seja, na verdade vocês podem fazer recursos indefinidamente, ilimitadamente, né, vocês perdem o direito ao recurso a partir do momento que um recurso do time for indeferido, tá? Então, se vocês entrarem com o recurso, ele foi indeferido, dali para frente, vocês não têm mais direito ao recurso. Motivo e aí já vou falar sobre a prática disso, a gente não filma a arena, tá? Então, a responsabilidade, né, de filmar a prova de vocês, é do time, do seu coach, enfim, de quem está acompanhando, né? Isso já é comum nos campeonatos, né? E a gente pede que vocês façam para a gente ter um material direto, claro e ininterrupto da sua prova, para caso a gente, o seu recurso ele seja aceito para ser tratado, né? A gente tem um material de qualidade para tratar. O que eu costumo falar sempre é o seguinte: a partir do momento que existe um erro, né, um problema na prova, muito dificilmente a gente vai conseguir chegar à justiça, né, de 100%. Esse ideal ele não existe. O que a gente precisa é buscar minimizar o máximo possível esse prejuízo, tá? Então, para a gente fazer isso, é muito importante que a gente volte um pouquinho na conversa e que vocês, em vez de brigar, reclamar, gesticular, entendam com o árbitro, com o head judge de vocês, qual o próximo passo e executem. Porque se a gente tem material, a gente tem a possibilidade, ou quanto mais material a gente tem, isso quer dizer, você executando a prova, mais possibilidade a gente tem de chegar num lugar de minimizar o dano o máximo possível, tá? Então errou, o árbitro errou, alguém errou, o equipamento estragou, caiu, quebrou, tenta seguir, organiza, não briga, entende e a gente segue para a gente tentar resolver juntos, tá? O link do recurso vai estar na bio, então é um formulário, lá tem o regulamento, vocês inserem lá as informações, né? É importante entender sobre o que cabe o recurso. A gente não trata recursos sobre um paralelo aqui no overhead squat que o árbitro invalidou. O recurso não serve para isso, tá? Não é para revalidar as suas repetições, é para entender problemas maiores de condução, de contagem, né, de cobrança indevida de padrão. O regulamento vai estar lá e é importante que vocês sigam ele. Já tem quase 10 minutos de vídeo. Eu terminei as informações iniciais e esse é o briefing da prova Green Berets, tá? A prova Green Berets, a gente vai fazer de todas as categorias. Eu vou começar com os individuais, tá?
Master, RX, Elite, e depois a gente termina ali com os times e o individual Evolution, tentar manter esse padrão para todas as provas. Tá? Prova Green Beret é um for time, né, para todas as categorias, para os individuais 7 minutos, para os individuais e Evolution 10 minutos, tá? De time cap. A gente tem começar pelo Elite e aí vou baixando ali nos individuais. Elite masculino e feminino, a gente vai passando, tem uma variação só de volume, mas padrão e estrutura é a mesma coisa. Então, para o Elite masculino, 21 handstand push-up, 15 burp box jump over, 15 ring muscle up, 15 burp box jump over, 21 HSPU, fechou a prova. Para o feminino, em vez de 15 ring muscle ups, a gente vai trabalhar com 9 repetições, tá? Para o RX, depois eu vou falar de padrão, porque o RX também repete os mesmos movimentos, e aí eu venho e falo sobre os padrões. RX, 21 RX masculino, 21 HSPU, 15 burp box jump over, 9 ring muscle up, 15 burp box jump over, 21 HSPU. Para o feminino, em vez de 9 ring muscle up, são 7, tá? Então a mesma é coerente ali. O Elite 15, 9 ring muscle up, no RX 9, 7. Beleza? Padrão de movimento, HSPU. A gente vai ter na placa, vocês vão estar lá na transição, 3, 2, 1, o locutor liberou vocês corram, né, lá para a placa de HSPU. A gente vai ter uma marcação no chão de 1 metro, a gente marcando 1 metro certinho, vocês vão usar a mão dentro, o dedo de vocês não pode sair da linha, tá? Pode tocar a linha, que a gente vai usar para demarcação, mas não pode sair. E aí uma coisa já também que eu vou aproveitar que é importante, qualquer alteração, principalmente dessas marcações que a gente precise fazer por conta de equipamento ou enfim de alguma outra necessidade, a gente vai alinhar isso no briefing presencial que a gente vai fazer lá no balizamento, tá? Então o que eu disser aqui, né, a gente pode precisar mudar, isso vai ser alterado lá, mas enfim, não é nenhuma grande alteração, vocês vão ter 1 metro para fazer, colocar a mão para fazer o HSPU de vocês, beleza? HSPU, a posição inicial do movimento é com a parada de mão, né? As costas, né? Costas com costas do corpo com a parede, né? Vocês entram, né, em posição de parada de mão com o corpo esticado, né? O seu cotovelo esticado, o corpo alinhado, vocês começam a repetição. A repetição consiste em descer, tocar a cabeça no suporte ou enfim, como for utilizado ali, dependendo da sua categoria, vocês tocam a cabeça e retornam a essa posição inicial, podendo usar o keeping, tá? Pode fazer strict também, não tem problema. Nisso constitui o HSPU, lembrando que a finalização do movimento, você precisa estar com o seu corpo alinhado e esticado, tá? Seu cotovelo e o seu corpo alinhado, tá? Cuidado com aquele quadril, ângulo de quadril, enfim, você não precisa super encaixar a cabeça lá na frente, não é isso, ele tem que estar alinhado, beleza? Depois disso, burp box jump over, então a gente vai ter uma caixa no meio da arena, vocês fazem um burp, né, peito no chão, que vocês não podem sair da raia, falando entre ser facing ou lateral, vocês podem usar o comprimento da raia para vocês fazerem esse burp, tá? Então o corpo de vocês tem que estar ali, não pode invadir, né, ou sair da delimitação da sua raia, né? Você coloca o peito no chão, né, na frente da caixa, salta com os 2 pés, apoia os 2 pés simultaneamente na caixa para aí poder fazer a descida para o outro lado. O que é importante? É que vocês não podem subir ou descer da caixa utilizando a quina. Então os pés têm que, tanto na hora da subida quanto na hora da descida, eles têm que estar na limitação da caixa. Beleza? Você não pode fazer aquela roubadinha de passar o pé na quininha ali, enfim, isso não é um movimento de box jump over, tá? Peito no chão, saltou com os 2 pés, né? Esses 2 pés tocam na caixa e aí você pode descer do outro lado, beleza? Isso, box jump over.
volta da caixa lá para o rig para fazer 9 ou 7 ou 15 ou 9 ring muscle ups. O ring muscle up consiste no movimento em que vocês estão pendurados na argola, né, no movimento de keeping, de subida, o corpo de vocês vai até acima da argola e vocês finalizam o movimento com os cotovelos esticados e o ombro alinhado na fita da argola, tá? Isso é importante, né? Sobre a finalização, muita gente acaba querendo acelerar, conectar esse movimento, bater e descer e não faz essa finalização, né? É exigida a finalização, o cotovelo de vocês esticado e o ombro alinhado na fita da argola, tá? Ao mesmo tempo. Importante aqui na subida, né, no keeping, o pé de vocês não pode, no movimento de keeping, né, o pé de vocês não pode passar por completo da linha da argola, tá? Então a gente usa o pé completo, não passar, tá? Uma pontinha ali do pé, tal, não tem problema, vocês não podem passar o pé completo. Aqui é um ponto importante porque muita gente acaba solicitando recurso, lembrando que a visão não é se vocês entrarem com recurso, tomei 10 no-reps no ring muscle up e eu tenho um vídeo lá em cima da cadeira, lá na arquibancada. É a visão do seu árbitro, ali onde ele está, e é dali que ele vai julgar, então é sua responsabilidade, né, entregar ao árbitro um movimento dentro do padrão, beleza? É muito comum em movimentos de muscle up acabar tendo recurso e reclamação. Acerta com o seu árbitro, entende que o seu árbitro tá pedindo, tá orientando ali para invalidar um movimento, acerta e segue, beleza? 21, 15, 9, depois volta 15, 21, 15 burpees, 21 handstand push-up, corre pro transição, esse é o seu score. Para o Master masculino é a mesma prova, 21, 15, 7, 15, 21. Para o Master feminino é 21, 15, 14, só que é chest to bar, tá? Padrão de movimento chest to bar, vocês iniciam um movimento pendurado na barra com o cotovelo esticado, né? No movimento de puxada vocês tocam, as mulheres, né? Tocam o peito claramente na barra, né? Peito na barra, o árbitro vai estar ali, vai estar com a mãozinha no rack para sentir o toque de vocês, né, junto com o visual. Ele vai validar sua repetição, puxou, tocou o peito, uma repetição, é isso. Fechamos a parte dos individuais, agora vou para o individual evolution, masculino e feminino. Aí a time cap é de 10 minutos e a prova do evolution individual masculino e feminino consiste em 10 HSPU, que eu já falei, padrão, 15 box jump over, que eu já falei, padrão, 10 burpee over the bar, que eu já falei, padrão, e aí no meio tem deadlift, são 15 deadlifts, né, cada um com a sua carga, masculino e feminino, padrão de deadlift, com as mãos, né, a pegada fora dos joelhos, né, para fora dos joelhos, vocês têm que tirar a barra do chão, né, e finalizar o movimento com a extensão do corpo de vocês. Importante para o deadlift, alguns pontos aí, né, muita gente acaba tentando finalizar sem o joelho estar esticado, vocês têm que esticar o joelho. Com ângulo de quadril, não pode ter ângulo de quadril, você não pode estar flexionado, você tem que estar com o seu corpo esticado, alinhado e com o ombro, né, ou na linha ou atrás da barra, beleza? Então, se você cumprir o padrão de esticar o joelho e tirar o ângulo do quadril, deixar seu quadril alinhadinho, você vai cumprir o padrão certinho, beleza? Muito cuidado com o bouncing, né, com o rebote no deadlift, você não pode ter nenhum movimento seu que acelere a barra para você aproveitar o kick, né, para você voltar. Então, muito cuidado, se precisar controla o seu movimento, né, faça bonitinho aí os seus deadlifts. Depois do deadlift a gente vai para o chest to bar, né, eu já falei sobre o padrão. Aí a gente faz a escadinha de volta, deadlift, burpee over the bar e box jump over e HSPU. Eu errei aqui, a gente tem box jump over e tem burpee over the bar, tá? Então vamos lá, só para corrigir,
o box jump over, você está de um lado da caixa, você salta com os dois pés juntos, toca os dois pés em cima da barra e aí você está liberado a descer. Sempre lembrando da quininha ali da caixa. O que você não pode fazer não é isso. Box jump over, saltou, bateu, quando chegar lá do outro lado, uma repetição. E aí vocês seguem fazendo até completar 15 repetições. A gente tem burp over the bar, tá? Que é o mesmo padrão ali da caixa, só que você vai colocar o peito, né, de um lado da barra. Dependendo da disposição ali, vocês têm que tomar cuidado para não invadir a raia ao lado. Então vocês têm que botar o peito de um lado claramente, saltar sobre a barra. Vocês não precisam saltar com os pés juntos, tá? Vocês precisam só ter uma fasezinha aérea ali. Então vocês podem dar aquela cavalgadinha para a barra, para o burp over the bar. Chegou do outro lado, uma repetição, e aí vocês seguem, tá? Passei sobre todos os padrões do movimento do Evolution masculino e feminino individual. Fechou? E agora vamos para os times. Nós temos quartetos estreantes, Scale e Evolution, e a gente tem um trio feminino estreante. Beleza? Aqui a gente já tem alguns sincronismos, provinha mais que demanda um pouquinho mais, mas também com os mesmos movimentos. Pro quarteto Evolution, começa com a estratégia livre, tá? O que eu falar que é sincronizado é que vocês têm que garantir a transição ali, enfim, fazer a estratégia de vocês. Começa com 20 HSPUs, 30 box jump over. E aí a gente vai entrar em 20 burps over the bar sincronizado, homem e mulher, dupla mista, tá? Qualquer dupla mista, vocês podem trocar isso livremente, tem sempre que manter a dupla mista para os burps over bar sincronizados. Então é um homem de um lado, uma mulher de outro, né, da barra, né, cabeça com cabeça, peito no chão é o ponto de sincronismo do movimento e vocês saltam sobre a barra. A gente não cobra sincronismo na barra, né, no salto da barra. O nosso sincronismo é peito no chão. Então, se você chegou antes, espera seu amigo, peito no chão, se levantem, salta e segue. Beleza? 30 deadlift sincronizado, padrão que eu já falei do deadlift. Aí a gente continua aqui com dupla mista, né, executando. O ponto de sincronismo é na finalização do movimento. Então, mesma coisa, se eu cheguei antes da minha parceira, eu vou ficar lá, né, segurando com o movimento finalizado. Quando ela chegar, o árbitro vai validar. E aí vocês não precisam tocar no chão a barra ao mesmo tempo. Inclusive, o toque eu falei sobre o bouncing, né, vocês têm que cuidar também para não fazer as duas pontas, né, da barra, tem que tocar, as anilhas tem que tocar no chão simultaneamente. Beleza? Então, depois dos deadlifts, a gente passa para 20 chest to bar sincronizado. E aí aqui são dois atletas, não precisa ser misto, tá? O ponto de sincronismo do chest to bar é o peito tocando na barra. E aí a gente finaliza para fazer a voltinha ali, 30 deadlifts sincronizado, 20 burps over the bar sincronizado, 30 box jump over livre e 20 HSPU livre. Beleza? Esse é o quarteto Evolution. Quarteto misto. Vamos lá. Cap de 10, 30 box jump over, um atleta executando. A transição de vocês é sempre lá no start, tá? Então não pode ter dois atletas dentro da arena. Para um atleta entrar, quem está executando tem que sair. Então corre, sai e aí entra. Uma coisa que a gente pede bastante para o árbitro manter o controle disso, beleza? Então, depois de 30 box jump over, 20 burpees over the bar sincronizado, dupla mista, 30 deadlift sincronizado, dupla mista, 20 pull-up, dois atletas sem necessidade de ser dupla mista, e aí a gente sobe 30 deadlift sincronizado, 20 burpees over the bar sincronizado, dupla mista, e finaliza com 30 box jump over. Fechou o scale quarteto scale. A gente vai para o quarteto estreante, que é bem parecido, 30 box jump over, 20 burp over the bar dupla mista sincronizada, 30 deadlift dupla mista sincronizada, e aí no meio, em vez de ser o movimento ginástico, a gente tem o sincronismo de dumbbell overhead lunge, tá?
Então a gente tem aqui em dupla mista, tá? A gente tem um dumbbell de 10, um dumbbell de 15. Vocês colocam, né, o homem e a mulher colocam o dumbbell acima da cabeça, e aqui a gente tem fora do comum aqui, o que a gente tem 2 pontos de sincronismo aqui para o lunge. Então vocês tocam o joelho ao mesmo tempo, tá? No chão, o mesmo joelho. Então se você está colocando o pé direito à frente, né, a sua dupla tem que colocar o pé direito à frente, vocês tocam o joelho, retorna, finaliza o movimento esticadinho, bonitinho, né, uma repetição, e aí vocês seguem. Por que a gente coloca 2 pontos? Porque é um movimento muito rápido, né, e pode ficar difícil do árbitro manter uma comunicação assertiva com vocês. Então é exatamente para a gente diminuir um pouquinho a velocidade, vocês sincronizarem embaixo, sincronizarem em cima, aí a gente seguir. Beleza? Passados os overhead lunge, importante, né, que o lunge é para frente, tá? Aí a gente faz a escadinha de cima, deadlift, burpee over the bar e box jump over, finaliza a prova de vocês. E aí por último a gente sai o time dos quartetos, a gente vai para o trio. O trio estreante só tem feminino, a prova é 30 box jump over, 20 burpee over bar sincronizado 2 atletas, né, e é só feminino, 30 deadlift livre, 20 dumbbell overhead lunge sincronizado 2 atletas, deadlift livre, burpee over the bar 2 atletas sincronizado, 30 box jump over. E esse é o fim da prova de vocês. Briefing mais comprido, eu gastei bastante tempo aí fazendo a introdução, não vou mais precisar tocar nesses assuntos. Falem para os seus amigos que tem 10 minutinhos ali que são importantes no início, né, para todo mundo se situar e saber o que está acontecendo no evento, como vai acontecer, né, no evento, tá? Padrão de prova é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar, perguntar, que a gente vai tentando minimizar o máximo possível. Lembrando que a gente tem também pessoal lá no balizamento, no controle de atleta, para equalizar qualquer dúvida, mas essa prova e as provas do BOP Brasília estão bem tranquilas. Eu acho que não tem muita dúvida, enfim. Faz o certinho, segue o padrão, vai dar tudo certo. Valeu, gente, obrigado. A gente vai ter uma playlist aqui com todos os links de todas as provas. Valeu!